Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma semana de isolamento social, mas não podemos deixar de estudar. Olha só, um recadinho bem rápido. Tô sentindo falta de alguns alunos que não estão participando, não estão tirando dúvidas e isso me preocupa. Então vamos lá. Coloca aí, cutuca seu colega, vê se ele está participando, vê se ele fez as atividades, tudo bem? Bom, hoje na nossa aula nós vamos ver, nosso objeto de estudo vai ser predicado nominal. Quem lembra do predicado nominal? Lembra? Ele vem acompanhado desse predicado de verbo de ligação. Olha o verbo de ligação aqui. Lembra? Eu coloquei esse recadinho lá no nosso grupo do sétimo ano, aliás, aqui no nosso grupo do sétimo ano, para vocês memorizarem. Quem memorizar mais rápido, aprende muito mais rápido. Então vamos lá. Predicado nominal é quando ele vem acompanhado do verbo de ligação. O verbo de ligação traz uma característica ao sujeito. Exemplo aqui, ó, para começar, para depois nós fazermos a correção da apostila, da página 194 a 200, ok? Nós vamos fazer a correção. Celina é agitada. Onde está meu verbo? É. Ó, o é presente do indicativo do verbo ser. O verbo ser não é ligação? Então vamos lá. Celina é agitada. Eu vou perguntar para o verbo. Quem é agitada? Quem é agitada? É a Celina. Celina é agitada. Então eu pergunto, como a Celina está? Agitada. Ela está agitada. Então, esta palavrinha agitada, vem ocupar uma característica da Celina. Vem representar, aliás, uma característica da Celina. Aí pergunto para vocês, no predicado nominal, quem é o núcleo do predicado? Nominal, quem é o núcleo do predicado? É a característica. Qual seria aqui? Agitado. Então, esta palavrinha, que é um nome, coincidentemente é um adjetivo, ele é o meu núcleo do predicado nominal, viu? A palavrinha fala nome. Então, que nominho eu posso dar para esse núcleo do predicado nominal? Chamado predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, tá? Então, o núcleo do predicado nominal será sempre predicativo do sujeito, que nada mais é uma característica do meu sujeito, tá bom? Laura está preocupada. O verbo estar é um verbo de ligação. Ele está ligando o quê? A característica ao sujeito, tudo bem? A característica é o meu núcleo, tá bom? Então vamos lá. Preocupada é o meu núcleo do meu predicado nominal. Então como que eu chamo esse núcleo? Predicativo. Ele é priminho do predicado. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, tá? Quem está preocupada? A Laura. Tudo bem? Bom, vamos começar aí, vamos abrir a nossa apostila, página 194. Na 194 tem um rapazinho ali, ó, forte, bem robusto e muito bonitinho, com um óculosinho preto, grande. E vem aí a frase falando sobre bullying. Abaixo do quadrinho está assim, ó, a paz está no diálogo. Fale com seus filhos, tá bom? Que vem do nosso textinho ali anterior falando do bullying. Então, olha aí. Considere a oração. A paz está no diálogo. Eu pergunto aqui, letra A. Qual é o sujeito? Quem está no diálogo? A paz. Então, a paz é o meu sujeito. Letra B. Que informação se dá sobre ele? Aí. Que está, que é aqui, ó.
Está no diálogo. O sujeito faz o quê? Ele não faz, tá? Porque ele não é de ação. É um estado desse aí. Então, a paz está como? No diálogo, aí colocada. Bom, C. Que verbo representa a ação do sujeito? O verbo estar. Neste caso aqui, ó, o verbo estar não é verbo de ligação? Mas se nós olharmos aqui esta oração, indica uma característica, um estado de espírito, um estado como se encontra a paz, ou é o que ela age, o que ela faz. É o que ela faz. Então, é a ação. D. O que esse verbo indica na frase? Ele indica um estado ou ele indica uma ação do sujeito? É uma ação, tá? Este está, no contexto dessa frase aí da paz, ele vai fazer uma ação. Número 2. Compare as orações. Jorge hoje está feliz. A paz está no diálogo. Agora, como Jorge está? Jorge faz alguma coisa? Ou é como Jorge se encontra? É o estado do Jorge. É um estado dele. Ele se encontra aí como feliz. Então, esse está do 1 aí, do algarismo romano 1, é ligação. E o segundo indica uma ação. Então, vamos lá, perguntinha. Nós dois, nos dois casos, o verbo estar indica a ação de ocupar um espaço? Não. No número 1, ele é um predicado nominal, porque indica um estado como o rapazinho Jonas se encontra. Como ele se encontra? Qual é o estado desse rapaz? Feliz. E o outro indica uma ação. Então, não são iguais os predicados. O primeiro é nominal, verbo de ligação. Qual é o núcleo desse predicado nominal? É o feliz. Quem está feliz? Puxa a seta lá para o Jonas que está no sujeito, tá? Então é uma ligação. 195 vem a explicação. Vamos lá agora na 196, onde tem um rapazinho voando de capa vermelha aí. Você é o nosso herói. Olha aí o verbo é. O verbo é presente do indicativo, do verbo ser. Verbo ser. O verbo ser é ligação. Então vamos lá, vamos analisando. Você se torna nosso herói toda vez que denuncia o bullying. 3. Releia a frase em destaque no cartaz. Você é o nosso herói. Verbo é. Ele é ligação ou ele é de ação? Dá uma lida aí, releia aí. Viu? Ele é o quê? Ele indica um estado. O você aí é o herói. Por que herói? Porque ele fala sobre o bullying, né? Ele conta. Letra A do número 3. Trata-se de um período simples. Qual é o predicado? É um período que você é o nosso herói. Quem é o nosso herói? Você. Você é uma palavrinha no sujeito e um núcleo. Então é um período simples porque possui apenas um núcleo no sujeito. Agora vamos ver o predicado. O verbo aí, ó, que verbo integra o predicado? O verbo ser, que está representado pelo tempo presente do modo indicativo. C, do número 3. Há uma característica do sujeito localizada no predicado. Qual seria? Qual seria aí a característica? Herói. O você é o quê? Um herói. Quem é o herói? Você, tá? Então, herói é um adjetivo que, através do verbo de ligação, eu estou atribuindo essa característica para o sujeito. Vamos lá na próxima. 4. Faça uma seta, igual eu fiz aqui, ó. Faça uma seta para unir o sujeito à característica dada a ele no predicado nominal. Letra A. O garoto parece, verbo de ligação. Então, o garoto parece amedrontado.
Então eu vou perguntar pro verbo. Quem parece amedrontado? Quem? O garoto. Duas palavras no sujeito. O garoto. Quem é o núcleo? Garoto. Bom, este predicado é o quê? Verbal ou nominal? Nominal, porque ele usou o verbo parecer, que trouxe junto uma característica. B. Aninha e sua irmã andam adoentadas. Bom, andam. Esse andam adoentadas quer dizer que elas estão andando ou que elas estão... Elas estão o quê? Adoentadas. Então vamos separar aí, ver qual é o sujeito e qual é o predicado. Aninha e sua irmã andam adoentadas. Verbo andam. Quem andam adoentadas? Aninha e sua irmã. Então eu tenho aí, ó, Aninha e sua irmã. 4 palavras no sujeito. Quem são ou quem é o núcleo do sujeito? Aninha e irmã. Então, 2 núcleos, eu tenho um sujeito composto. Agora, eu tenho o verbo lá, andar, que indicou uma característica dessas duas criaturinhas, desses 2 seres humaninhos, a Aninha e sua irmã, e a irmã. Então, quem é o núcleo deste meu predicado nominal? Quem é? Pode ser o verbo? Não. O verbo só pode ser do verbal. Então, é o adoentadas, desculpa. Adoentadas é o meu núcleo do sujeito. Como é que eu chamo esse núcleo no predicado nominal? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito só vai existir em predicado nominal. C. O congresso estava lotado. Esse estava aí, olha só. Estava, verbo estar. Verbo de ligação. Esse estar indica que ele está fazendo alguma coisa ou é como se encontra aí esse local, que é o congresso. Pensou? Então tá, vamos separar agora sujeito e predicado. O congresso estava lotado. Quem estava lotado? O congresso. O sujeito tem 2 palavras. Qual é o núcleo? Congresso. Então, sujeito simples. Quem é agora o meu predicado? Meu predicado é estava lotado. Quem estava lotado? O congresso. Então, lotado é a característica que eu estou atribuindo ao congresso, sujeito. Professora Adriana, é uma característica atribuída ao congresso. Então, eu tenho aqui um predicado nominal. Qual é o meu núcleo do predicado nominal? É a característica atribuída ao sujeito, que é o quê? Lotado. Então, lotado é o núcleo do meu sujeito. Como que eu chamo? Posso chamá-lo predicativo do sujeito. Letra E. D. Os índices continuavam elevados. Verbo continuava. Opa! Continuar. Verbo de ligação. Vamos ver aí? Ele indica uma ação ou é um estado como se encontra? Vamos lá? Os índices continuavam elevados. Quem continuava elevado? Os índices. 2 palavras no sujeito. Qual é a principal? Índice. Então, um núcleo. Tem um sujeito simples. Um núcleo, índice. E o predicado? Continuavam elevados. Então, esse continuava é um verbo de ligação. Está indicando o estado como se encontra esse índice. Esses índices são o quê? Elevados. Tá? Então, elevados é o núcleo do meu predicado nominal. Predicado nominal, porque vem sempre, vem aí acompanhado de um verbo de ligação. Qual é o núcleo do predicado nominal? O predicativo do sujeito, que é representado por quem? Elevados. Última. As autoridades ficaram alarmadas com os dados.
Então, olha aí, ficaram. Opa! Ficar. Verbo de ligação. Então, aí, o ficar, ficaram alarmados com os dados. Então, vou perguntar, quem que ficou aí alarmado com os resultados? Por o quê? As autoridades. As autoridades é o meu sujeito. Duas palavras. Qual é o núcleo desse sujeito? Autoridades. Sujeito simples. Meu predicado. Continuar, ficaram alarmados com os dados. Cadê aí a minha característica? Qual dessas palavrinhas é uma característica do sujeito? Olha aí. É a palavrinha alarmados. Então, alarmados é o que do meu predicado? Predicativo do sujeito. É o meu núcleo, tá? 5. Vamos lá. Assinale entre os pares a oração que possui predicado nominal. Essa, só de você ler, você vai perceber se o verbo está indicando uma ação ou um estado da natureza, um fenômeno da natureza. Se não for nenhum desses, então está indicando o estado porque tem verbo de ligação. 1. A moça anda desanimada. A moça anda rapidamente pela rua. Então, qual que indica o estado da moça? É a primeira. Primeiro parênteses. Número 2. O rapaz permaneceu concentrado durante o jogo. Ó, permaneceu. Permaneceu, cadê o permaneceu? Permaneceu, tá? Permaneceu concentrado, olha. O rapaz permaneceu no hotel durante o jogo. Ó, ele permaneceu em estado, ele ficou lá, ó, ele não veio pra cá. Então, qual dessas é o meu predicado nominal? Predicado nominal só vem acompanhado de verbo de ligação. Então, é também o primeiro parênteses. Terceiro do 5. As meninas vivem em São Paulo, ó, vivem em São Paulo quer dizer que elas moram, elas residem lá em São Paulo. Então é uma ação. Vamos ver a próxima. As meninas vivem encantadas com aquela loja. Olha, elas vivem encantadas, tá? É o estado como ela se encontra. Então é o segundo parêntese. 4. O carro ficou na garagem durante a reforma. Onde o carro ficou? Na garagem, então ele tá parado lá, ele não ficou aqui, ele não ficou ali, ele nem ficou acolá. Então, isso é o que? Uma ação. Vamos ver a outra. O carro ficou maravilhoso. Então, é o estado como o carro ficou. Ele ficou maravilhoso. Maravilhoso é a característica atribuída ao carro, que veio fazer essa ligação através, ó, verbo de ligação. Qual é o núcleo desse predicado nominal? Aí, vamos lá, maravilhoso. Como que chama o núcleo do predicado nominal? Predicativo do sujeito. Vamos lá. A questão invertida nós não vamos fazer, nós vamos fazer quando nós voltarmos, que isso é uma troca de ideias, tá? Como aqui eu estou falando praticamente sozinha, nós vamos fazer em sala. Vamos lá. 198. Bullying no Brasil. Tem aí a leiturinha dos meninos, duas garotinhas, uma rindo da outra. Tem aí a bandeira do Brasil, todo mundo apontando para a menininha. E uma porcentagem aí de escola pública, escola privada que sofrem, crianças que sofrem bullying. Então, essa página é título de informação, tá? Agora vamos fazer a correção aqui do lado. 1. Analise sintaticamente a oração. 20,8% dos estudantes brasileiros se tornaram agressores em 2018. Vamos lá. Qual seria o sujeito aí, ó? 20,8% dos estudantes brasileiros. Pá! Vem a partícula aí, vem um pronome oblíquo. Esse pronome oblíquo aí vai fazer parte do predicado, tá? Então vamos lá.
Qual seria o núcleo desse sujeito? É a porcentagem, 20,8%. Porque é o termo mais importante que eu tenho no sujeito. Tá legal? Vamos ver aí. Tipo de sujeito. Se eu tenho um núcleo só, que é o numeral 20,8%, então eu tenho um sujeito simples. Seguindo, qual é o predicado? Se, continua, se tornaram agressores em 2018. Se tornaram agressores em 2018. Bom, tá aí o meu predicado. Aí vem núcleo do predicado. Qual é o núcleo? Porque se tornaram, ó, tornar-se é o meu verbo de ligação. Então eu tenho um predicado nominal. Se eu tenho um predicado nominal, ele vai vir com um predicativo do sujeito. Qual é a palavrinha que tem essa característica que atribui lá ao sujeito? É a palavra agressores. Agressores, que é a característica lá desses 20%. Quem é 20,8% de agressores, tá? Então é o núcleo aí. Tipo de predicado, já falamos, se eu achei um predicativo do sujeito, tá? Então é um predicado nominal. Número 2. Complete as frases com o predicativo do sujeito indicado entre parênteses, atentando para a concordância adequada. É claro que se for feminino, eu vou colocar essa atribuição, essa característica no feminino. Se estiver no plural, eu vou colocar no plural. Eu tenho que ver o verbo. Então, fazer as mudanças adequadas. Letra A. A do número 2 da página 199. A. Os artigos desta revista parecem o quê? Interessante ou interessantes? Olha o sujeito. Os artigos. Então tem que ser interessantes. B. A palavra do especialista foi. A palavra do especialista foi esclarecedora. Por que feminino? Porque a palavra é feminino e está no singular. Então o predicativo também tem que vir no singular. C. Os meninos e as meninas parecem incomodados ou incomodadas. Incomodados. Lembrando que quando tem masculino e feminino junto, quem prevalece é o masculino. Então os meninos e as meninas, né, permanecem, né, parecem incomodados, tá bom? Incomodados com as suas brincadeiras. D. Sua piada não é o quê? Sua piada, feminino e singular. Engraçada. Seus apelidos não são, ó, seus apelidos, masculino e plural. Não são o quê? Divertidos. 3. Circule nas frases a seguir o núcleo do predicado nominal. Então vamos lá. As respostas do exercício são essas. São quem? São ligação. O que são? Essas, tá? É um pronome que acaba sendo uma característica. Essas quem? As respostas. Então, vamos circular a palavrinha essas. B. Ninguém parece interessado no assunto. Quem não parece interessado no assunto? Ninguém. Então, qual é a característica atribuída ao assunto? Ao ninguém. Interessado. Letra B, interessado. C. O tema da palestra foi um estouro. Olha, uma expressão. Um estouro é uma expressão que é adjetiva, tá? Locução adjetiva. Quem foi um estouro? O tema da palestra, tá? O tema. D. As meninas permaneceram preocupadas com o problema. Preocupadas é minha característica que eu atribuí a quem do sujeito? A meninas, tá? Então, preocupadas é meu núcleo do predicado nominal. E. Sua apresentação será a primeira. A primeira é uma locução adjetiva. Quem será a primeira? É a apresentação. A sua apresentação será a primeira,
tá bom? Então, lembrando que não é só adjetivo. Voltando lá na nossa página 195. Na página 195 tá aqui, ó. Quem pode fazer papel de predicativo no meu predicado nominal? Tá aqui, ó, página 195. Adjetivos, substantivos, pronomes, numerais, tá? Eles podem fazer papel de núcleo, tá bom? Do meu predicado nominal, ok? Vamos lá. 4. Verbos não são, por si só, de ação ou ligação. A classificação depende do contexto em que são utilizados. Complete a tabela transcrevendo os predicados das frases a seguir na coluna adequada. Então, nós temos aí a primeira. Vamos lá. Do outro lado, na 200, está assim, ó. Predicado nominal, uma tabela, que é o verbo de ligação que introduz uma característica ao sujeito, tá? E essa característica está lá no predicado. Segunda tabela. Predicado verbal, verbo auxiliar em uma locução verbal. Então, vamos ver aí, ó. A. As meninas estão magoadas com você. O estão é um verbo, ó, estar. Ele está flexionado aí no presente indicativo. Estão é um verbo de ligação. Elas estão magoadas, então é um predicado nominal. A letra A é nominal. B. As meninas estão escrevendo para você. Escrevendo, estão escrevendo, uma locução verbal. Então, indicação, predicado verbal. C, do número 4. Os agressores continuam violentos. Opa, continuar é um verbo de ligação. Indica uma característica ao sujeito. Então, este aqui, o C, os agressores continuam violentos, é um predicado nominal. D. Os agressores continuam hostilizando os colegas. Continuam hostilizando é uma ação. Eles continuam hostilizando, eles continuam xingando, viu? É uma ação que eles estão fazendo. Então, é um predicado verbal. E os funcionários estavam trabalhando a questão. Estavam, olha aqui, é ligação, mas leiam e ouça a sua leitura, a sua própria leitura. Esse estava indica um estado, como a pessoa se encontra, ou indica algo que ela estava fazendo. Vamos reler aí, ó. Os funcionários estavam trabalhando, é uma ação. Então, é um predicado verbal. F. Os funcionários estavam atentos. Os funcionários estavam atentos. Ó, eles não precisam se movimentar, ter uma ação. Eles ficam quietinhos, parados, atentos. O atentos é um predicativo do sujeito. Quem são atentos? Os funcionários. Então, predicado nominal. G. O livro foi ideal para o tema. O livro foi ideal para o tema. Esse ideal foi ideal quer dizer o quê? Uma ação, ou ele está simplesmente ao estado como o livro se encontra? É uma ação. Esse livro foi ideal para mim. Então é uma ação, predicado verbal. H. O livro foi elogiado pelo professor. O livro, o professor precisou fazer alguma coisa? É o estado dele, tá? Foi elogiado aí. Quem foi elogiado? O livro. Bom, 5 da página 200. Número 5 da página 200. Lembrando que eu vou passar o gabarito depois que vocês enviarem uma fotografia das páginas da apostila feita, tá? O gabarito só vai chegar aí pra você, tá bom? Quando você me apresentar a tarefa pronta, ok? Para eu também
perceber quem está fazendo aí a tarefa, tirando as suas dúvidas, ok? Pode ser agora, até 12h20, pode ser 1h da tarde, pode ser às 3h da tarde, contando que você me apresente a tarefa pronta, ok? Tá bom? Combinado. 5, então, da página 200. O hotel virou catacumba. Olha aí, esse verbo virar catacumba significa o quê? É um predicado virar, tá? Ele não quer dizer que ele virou catacumba, ele não estava mexendo, foi lá e virou catacumba. Não significa movimento, é o estado como ela tá. Então, letra A, predicado nominal. 6, o 6 aí, ó, 6 da página 200. Paulo está adoentado, Paulo está no hospital. Está adoentado é meu estado físico, meu estado, tá? O meu corpo está doente. Do que ele está lá no hospital, lá é um lugar, né? Ele está lá no hospital. Então, é uma ação. Então, qual seria aí? O número 1 é um verbo de ligação e o número 2 indica aí uma ação, lugar, tá? Então, qual seria aí? A letra E. O primeiro é um predicado nominal, número 1, e o outro verbal. 7. Na oração, a inspiração é fugaz. É fugaz. Violenta. Podemos afirmar que o predicado é o quê, pessoal? É um predicado nominal, porque olha, mais uma vez, ser. Se eu conjugar o verbo ser no presente do indicativo, eu vou ter o quê? Eu sou, tu és, ele é, viu? Eu flexionei, eu conjuguei. Então é um verbo aí indicando uma característica ao sujeito. É um verbo de ligação, liga a característica ao sujeito. Nesse caso aí é o quê? É fugaz e violento. Então é a letra B. 8. Assinale a alternativa correspondente ao período em que há predicativo do sujeito. Então vamos lá. Nesta aí, ó, alternativa, como o povo anda tristonho. Esse anda é uma ação de andar ou é um estado? Igual o povo, com esse isolamento social. Tá todo mundo sorrindo? Tá todo mundo feliz? Não, tá todo mundo preocupado, um pouquinho assim, angustiado, que quer sair, quer abraçar, quer beijar. Eu quero ir para a sala de aula, tá? Porque dar aula assim, sem ver o rostinho de vocês é tão estranho, mas eu estou me adaptando, tá bom? Então, o povo anda tristonho. Tem aí um verbo de ligação. Então, circula aí a palavra tristonho da letra A. Esse tristonho, tá? Esse tristonho é o quê? Um predicativo do sujeito. Está aí, ó. Predicativo do sujeito do povo. Quem anda tristonho? O povo. Bom, agradou ao chefe é ação. Ele nos garantiu que viria. Viria, garantiu, é uma ação. É a C. Ele nos D. No Rio não faltam diversões. Falta também a ação. E. O aluno ficou sabendo, locução verbal, ação. Então, é a letra A. Se quer um predicado nominal, é somente a letra A no número 8. Vamos ver aí. 9. A frase cuja grafia do vocábulo sublinhado está correta é... Bom, ambição não é senão... O senão ele tinha que ser junto. A B, o que é uma erva daninha, senão, esse senão também tinha que ser junto. Liberdade, nananã. D, se você espera pelo amanhã, o amanhã chega. Senão, ó, é uma contradição. Então, senão, quando indica uma contradição, ele vem separado. Então, vamos lá. Espera pelo amanhã, o amanhã chega. Então, até agora, a letra D é a correta. Vamos ver aí. A civilização
nada mais é senão uma camada de pintura que qualquer chuvinha leva. A civilização nada é, não. O sinão também teria que ser aí junto. Então, eu tenho de resposta certa que diga que a grafia do sinão está correta é na letra D de dadinho, tá bom? Bom, a correção da página página 194 a 200, que fala do predicado nominal, foi concluída. Foi concluída, tá bom? Então, mais uma etapa nossa já eliminada, tá bom? Preste atenção. Eu quero que vocês façam para mim, tá? A leitura do textinho da página 204, da página 204 a 205 para amanhã. Eu vou precisar da leitura desse textinho, tá legal? Da 204 a 205. Tá falando do Chumbinho, uma história muito bonitinha, muito querida, de um garotinho que vocês vão ver. Ele fica muito tristinho com a atitude dos colegas. Então, façam a leitura para que a gente amanhã possamos ver o que nós vamos resolver, quais atividades faremos em cima do texto do Chumbinho, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã, sexta-feira. Tchau, tchau, saudades!